Fala cowboys, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, bora para mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós iremos abordar aqui com vocês a figura que tem sido muito reverenciada, muito referenciada também nas redes sociais. E no caso, no vídeo de exemplo, que se não tá passando, vai passar daqui a pouco, né? Até porque eu não sei, às vezes eu tô fazendo edição, às vezes eu decido colocar um pouquinho mais pra frente, um pouquinho mais pra trás, tá bom? Então, na hora de gravar, eu não tenho como saber exatamente em que ponto ela vai acontecer, tá? Figura da Maria Mucilon, né? E essa figura, né? O que ela quer dizer no final das contas? Qual que é a pegada aí? Por que como eu disse, tá tão no hype, vamos dizer assim, nas redes, né? Falar sobre esse termo e tudo mais, né? A real é que muitas das moças atualmente, elas, até pelo fato de que estão vivendo por um período maior, né? A coisa dos relacionamentos mais casuais, aquela coisa toda, né? Então acaba acontecendo de que elas investem também no aspecto visual, né? Então mesmo a moça ali na faixa, né, dos 30, 30 e pouco, 40 ali e tal, ela se empenha bastante para manter o máximo possível, né, do seu aspecto físico, né, da sua aparência, né? Investe mais em maquiagem, em aspectos de estética, em cuidados, em, né, procedimentos e aquela coisa toda, né? Justamente para se manter num nível, até mesmo tentar superar o nível de quando elas eram mais jovens, né? E aí, elas estão brigando no mercado, vamos dizer assim, né, com as mais novas, né? Só que, o que vai acontecendo ao longo do tempo, né? Para aquelas que não conseguem ou mesmo não querem ter um relacionamento sério, né? O tempo passa. O tempo, ele é cruel mesmo. Então, a consequência das ações do tempo é que, apesar delas continuarem com um número elevado de opções, o cara que de repente é mais destacado, que tá na faixa de idade dela, que já tem uma condição financeira melhor, aquela coisa toda, esse cara, ele tem também opções para ir justamente para onde o homem mais deseja, que geralmente são as mulheres mais novas ali, na faixa dos 20 e pouco, 25, enfim, né? E essas moças que às vezes são mais, que na cabeça delas pelo menos elas pensam, nossa, eu tô muito mais bonita, mais isso, mais aquilo que as novinhas, não sei o quê. Então, apesar desse coping que elas colocam muito na cabeça, né? De que sim, se você comparar às vezes uma moça de 30 e pouco ali, né? Que se empenha bastante, que faz um monte de coisa, que vai na academia, que se, né? Com uma moça que não faz nada mais nova, às vezes pode acontecer de você olhar lado a lado e pensar, nossa, essa moça mais velha é mais bonita. Ok, acontece. Mas o fato é que, né? Na realidade, por mais que você faça a comparação, se você pegar uma mais nova que tá ali também se empenhando e tal, às vezes até menos, ela vai ter muitas das vezes uma maior condição. Tá? A real é essa. Além de que, né, se o cara aí tá em busca de um relacionamento de longo prazo, tá pensando em ter família ou algo assim, a mais nova tem um maior período de tempo que ele pode se programar. Não é só uma questão de, mas a mais velha também consegue engravidar e não sei o que. Não é só uma questão disso, né? O tempo é menor. Por quê? Ainda que, beleza, você tá numa faixa de idade que vai dar certo, vai conseguir, ok. Pode acontecer, também pode dar errado, tá? Mas né? Apesar dessa faixa, o que vai acontecer? O cara, ele não vai ter tempo, por exemplo, para se programar, para analisar se de fato aquela parceira é uma parceira adequada para que ele tenha um filho que possa ser a mãe dos filhos dele. Então, assim, se ele já começa a namorar uma moça mais nova, né? Ele vai ter tempo ali para até mesmo esperar ali a moça aí chegar ali numa faixa de idade interessante e tal, para ter sim aí o seu filho e tudo mais. Então, tem mais fatores. O fator não é simplesmente só a questão do impeditivo biológico, tá? Tem o aspecto do tempo para que as pessoas maturem a ideia para ver se realmente é interessante ou não, tá? Então, tem uma série de fatores que faz com que o cara que tem opções, não só por uma questão de atratividade física, como eu falei, tem outros pontos, mas enfim, em todo caso, para elas, o que vai acabar acontecendo, né? Os caras que estão lá vamos dizer assim, na questão né, da base, né, na base da pirâmide, que são geralmente homens jovens, de perfil mais mediano para baixo, que não tem tantas opções. Aí surge uma mulher mais velha, experiente, não sei o quê, e que ainda tá bonitona. Para ele, é uma oportunidade tanto de adquirir experiência, né, de ter ali opções no mercado. Então, se esse cara ele consegue, né, vamos dizer que performar nesse perfil, né, com as Maria Mucilão, pô, para ele tá ótimo.
Só que a realidade, e os números, as pesquisas não mentem, é que esse cara ele gostaria de estar performando, digamos assim, que gostaria de estar sendo escolhido pelas mais novas também. Mas isso elas nunca vão falar, isso elas nunca vão admitir, né? São poucos os que de fato olham para uma beleza feminina mais madura e tudo mais e querem aquilo. Não tô dizendo que não existe, existe de tudo. Quando a gente fala de atratividade, eu falo da questão da maioria, eu falo desses aspectos, né? Porque é um fato. Mas eu também gosto de apontar para vocês que, mesmo um cara que muitas vezes está num perfil ali, seja do sub-5, do mediano ou algo assim, ele pode sim atrair um perfil X. É que é muito mais difícil, muito mais improvável, tá bom? Então coloquem isso na cabeça, tá? Não entendam que é totalmente it's over, porque não é. A realidade mostra isso, tá? Eu não preciso necessariamente né, usar exemplos que sim, que podem muitas das vezes ser aquelas atrações negociadas, coisas desse tipo. Tem muito cara, não muito, né? Tem poucos caras que conseguem em algum nível encontrar esses perfis por aí, né, de moças que acharam eles de fato atraentes, tá? E que tiveram uma atração genuína mesmo que ele não gere essa atração num número elevado, tá bom? Em todo caso, é isso que eu queria apontar para vocês, essa dinâmica toda, por que a figura da Maria Mucilon vai se tornar cada vez mais comum na nossa sociedade como um todo. É justamente porque as mulheres elas estão ficando mais velhas, elas estão sim também focando em melhorar aspectos de aparência, em tentar manter o máximo possível o pico delas ali do VSM, como a gente chamaria e tudo mais, né? Para poder ter opções, para poder brigar nesse mercado com as mais novas, né? Para colocar na ideia um coping de que elas estão superiores. Um dos copings também envolve ela conseguir o cara mais jovem, o cara bonitinho mais jovem ali, né? Só que o cara bonitinho mais jovem, muitas vezes é ele que não tá conseguindo ter acesso ali aos relacionamentos com da idade dele, ou também ele olha para aquele outro perfil que é atraente fisicamente e ele pensa em ter uma relação que não vai durar muito tempo também, tá? E o que ele tá buscando mesmo é a experiência, às vezes até mesmo experiências, porque essa moça ela tem condição, às vezes ela vai bancar um restaurante, vai bancar alguma coisa. Ou seja, se você analisar bem, elas acabam virando as velhas da lancha, né? E assim, a mulher ela não se sente bem nessa posição, tá bom? A maioria, pelo menos, né? Só que elas gostam do quê? Elas adoram um coping, né? Eu acho que o feminino, principalmente hoje, é o maior consumidor de copings que se tem, né? E às vezes isso é até positivo, tá? Alguns copings acabam deixando elas menos tristes com a vida ou coisa assim, né? Ainda que os números demonstram que elas estão mais infelizes que os homens ou coisa assim, ainda assim, a real é que, além do fato de que o feminino, né, tende a reclamar mais, né, das coisas e tudo, então talvez a pesquisa ela não seja tão aprofundada assim, né? Mas apesar desse ponto, eu diria que o feminino, como eu disse, justamente por se entregar mais às ideias do coping e tudo dentro desse sentido do é sobre isso e tá tudo bem, né? Então todo esse contexto faz com que para elas olhem para essa condição que apesar de a princípio não ser interessante, elas comecem a tentar jogar nas redes, a tentar colocar cada vez mais uma validação social de que não, isso é legal, é bacana, você vai se sentir bem, tá bom? Então vai de cada uma, não serão todas que vão de fato se sentirem bem nessa posição, mas enfim, é a escolha de vida delas e eu defendo a liberdade para que elas escolham o que elas quiserem, tá bom? Então é isso, cowboys. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve aqui no canal, fechou? Tamo junto e até a próxima.